Oi, pessoal. Programa no Ponto, nessa nova fase que vocês estão acompanhando, onde quando o meu convidado ele não cozinha, aí eu cozinho e dou a oportunidade dele vir aqui me visitar e a gente bater um papo sobre os assuntos mais diversos. Quando o meu convidado, ele sabe cozinhar, aí ele volta para o fogão e eu fico só na entrevista. Isso aí eu expliquei nos outros programas, para quem não viu os outros programas, eu, na verdade, em comum acordo com a minha direção, a gente tinha visto aquele sufoco de encontrava convidados para entrevista e não tinha para cozinhar, tinha para cozinhar e não tinha para entrevista. Aí dava um estresse muito grande. Então, para nós adiantarmos, e também reduzimos o programa pela metade, que era muito longo, que era também uma reclamação de muitas pessoas, por isso que nós esperamos o retorno de vocês pelo www.programadoponto.com para que a gente possa medir isso, né? Para você, está melhor assim, eu devo voltar como o outro, aí a gente vai ver e vai ter a balizar, né? E vamos, pela maioria, a gente vai se guiar. Talvez a gente volte mais tarde, mas vale uma pena essa mudança no ano 2013. Hoje, por exemplo, o meu convidado, ele é o Maurício. O Maurício, ele não veio ainda, depois eu vou conversar com ele no final, porque ele veio jantar comigo. Eu vou fazer a janta, para vocês acompanhar a receita, e mais tarde ele veio para jantar comigo e a gente conversa um pouco. O Maurício, ele é dono da loja franqueada da Hennig, aqui perto da TV Brusque, mas ele tem um trabalho social muito importante, é daquelas pessoas mesmo que eu admiro muito. Ele pegou para si a responsabilidade do projeto para desenvolver o vôlei em Brusque, mas o vôlei nessa garotada toda, não importando a classe social, não importando o bairro que mora, ele quer, se ele puder ter 1000 crianças, ele vai ter 1000 crianças, todas que querem se dedicar, né, a desenvolver o vôlei. Para os senhores terem uma ideia, a senhora tem uma ideia do currículo dele, ele trabalhou na seleção brasileira como técnico, ajudante, né, além do técnico, já treinou times de Superliga, né, foi jogador de vôlei profissional, então, e ele se radicou em Brusque. E aí ele viu essa oportunidade, a loja dele está bem, ele me deu a notícia de que foi premiado como uma das melhores franquias do Brasil em termos de proporcional ao tamanho da cidade, tá, gente? Não é que seja a maior do Brasil, mas proporcional ao número de habitantes que ele atende, ele ficou, depois eu vou dizer, mas eu acho que foi segundo, terceiro, primeiro ou segundo lugar, depois eu vou perguntar para ele. E ele precisa de divulgar, então ele fundou a associação, a ABEL, que é o nome da associação, e depois vamos perguntar um pouco mais para ele sobre isso também, para poder dar respaldo legal às empresas e às pessoas que queiram ajudar de forma daqueles recursos, programas que descontam do imposto de renda, etc. Nós temos algumas firmas, até ajudando já. Ele vai dizer também, e não é muita coisa, ele pede, olha, é tão pequeno o valor, que isso aí qualquer empresa de médio porte deve bancar sozinha, mas isso aí é outra discussão, dependendo se sensibiliza alguém de vocês aí a querer entrar nesse projeto maravilhoso. Muito bem. E a minha receita de hoje, é uma receita daquelas que eu aprendi com a minha mãe, né? Ela diz que eu mudo, às vezes eu mudo mesmo, mas eu vou tentar ser fiel, a mesma receita eu vou fazer talvez uma variação, a que a minha mãe diz que ela faz e faz muito bem. Nós sabemos que nossas mães são as melhores cozinheiras do mundo, né? E eu vou fazer aquela minha que todo homem dá uma mexidinha na receita. Um chamo de soufflé de frango com aspargo. Só que o nome soufflé, ele teria que ter clara de ovo em neve, vai para o forno e tal, e esse não tem. Ele está mais para delícia de frango, né? Só que no meu jeito de ver, o delícia de frango, normalmente, ele tem uma textura mais firme, né? Para você comer como se fosse um bolo, que ele vem e fica parado no prato ali, e também é feito com o peito de frango desfiado. Como eu não sou muito fã de peito de frango, eu misturo
junto à coxa e sobrecoxa de frango. Depois a gente dispensa a pele, dispensa tudo, evidente, e aí vai, e também, em vez de desfiar, nós vamos fazer esse prato, vocês vão acompanhar ele em fatia. Então, para isso, ó, o que acontece? A primeira parte dessa receita é bem simples, viu, gente? Vocês vão acompanhando ela até o final, porque ela é bem simples. Só que para mim é um dos pratos que eu gosto tanto, que eu peço ele para fazer uma vez por ano no Dia dos Pais. Aí eu boto a minha filha, a minha esposa na cozinha, eu digo, ó, eu quero galinha ensopada, maionese, macarrão e soufflé de frango com aspargo. A gente fala soufflé, mas como eu disse para vocês, ele é errado. Mas a gente se habituou, de menino chamar de soufflé e ficou. Então a coisa é o seguinte, primeiro passo, tá? Botamos na água, ver aqui, ó, uma cenoura. É só para a gente começar. Isso aqui eu já esquentei a água e é perigoso para respingar na mão da gente. Então vai com calma, Luciano. Certo. Eu vou botar cebola, que poderia também ser picada grosseiramente, mas aí a Renata está acostumada já de italista, ela já botou. Mas não faz mal não, até melhor fique picadinho, porque daí ela solta mais sabor ainda, mas não há necessidade. Tá? Vamos botar aqui umas 2 folhas de louro, para dar o sabor também. O alho também não há necessidade de ser tão picadinho também, mas a Renata picou e ela é detalhista e quem manda é ela, eu tenho que obedecer, mas é melhor também passa o sabor. E nós botamos quantas cabeças de alho, Rê? Foi 4 cabeças de alho, ela botou aqui, botou uma cabeça grande de cebola, tá? Aqui, ó, isso aqui eu costumo comprar o alho poró e o salsão. Eu costumo comprar no supermercado, que ele dá aquele, e eu guardo na geladeira, por isso que ele estava congelado, tá, gente? Por isso que ele está assim molhadinho. Mas aqui a gente parte ele de forma também grosseira, aqui, ó, só para botar lá dentro, para ele ajudar a dar gosto. Tudo dá sabor. Tudo. Aqui. Vai para lá. O salsão, ele tem um sabor que dá aquele sabor característico no caldo de frango desses industrializados. Então nós não vamos usar aqui. Quem preferir, quiser usar, não é proibido. Mas eu tenho tentado, para desenvolver o meu aprendizado na cozinha, e agora, como eu vou filmar para vocês, vou praticar mais um pouco, vocês vão ver muitos erros meus, mas agora eu vou praticar. Eu sei fazer, só que eu não tenho prática, às vezes a habilidade minha foge um pouco. E ele deixa um gosto. Eu acho que eu vou botar só um pedaço, porque ele é muito forte e ele domina o sabor. Aí nós vamos pegar também aqui, você sabe o que é o bouquet garni? Bouquet garni é o seguinte, você tem algumas ervas que formam, eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um galinho de tomilho, tá? Para vocês verem como é que é o tomilho, ele tem essa forma aqui, tá? Vou botar aqui de lado, depois eu vou emendar tudo numa coisa. Essa aqui, vocês conhecem, é erva doce, tá? Eu portei o galinho, mas eu vou botar só um pouquinho também, porque ela é cheirosa, ela dá um cheiro que é espetacular. Essa erva aqui, ó, é a famosa sálvia. Sálvia no frango, se você pegar essa flor de sálvia, picar e botar só numa manteiga e com cebola, e um franguinho frito, você está feito, tem um almoço maravilhoso. Então a sálvia também eu vou botar duas folhinhas, vai, não mais do que isso, que também é uma erva que ela tem personalidade, viu? Um pouquinho de cebolinha verde, tá? Essa aqui eu posso dobrar ela, para render mais, para depois eu fazer o buquezinho aqui, e vou botar um ramo de salsa. Se eu acho um pedacinho bonito de salsa aqui, tá, vamos botar esse raminho aqui. E vou botar esse raminho de salsa aqui. Então a gente pega isso daqui, ó, e faz um buquê, tá? Um buquezinho aqui, e vai a outra aqui, vai esse aqui, tá? E vamos botar aqui o tomilho. E vou pegar mais um raminho aqui de cebolinha verde, eu vou dar uma molhadinha aqui na água quente, sabe por quê? Porque quando ela esquenta, ela perde a fibra, ela não rebenta, pelo menos não é para arrebentar, se arrebentar aqui, se deixar ela in natura, ela vai arrebentar,
Quando você dá Então aqui eu faço, ó, eu faço uma amarradinha aqui, fraquinha, só para não se espalhar tudo. Depois, quando eu sentir a água, eu achar que o tempero já está tomando conta de mais do que o necessário, eu tiro ele inteiro e você já não precisa estar preocupando em caçar essas ervas aqui dentro desse molho, tá? Isto, ponto, é porque ela está quente, eu já vou ligar já, para mim não deixar fervendo. Eu vou botar 2 peitos de galinha, vou botar o peito para misturar, tá? 2 peitos. E vou botar as coxas e sobrecoxas. E isso dá muita carne. Isso dá para... Eu já estou aproveitando o programa, vou conversar para vocês, eu já vou deixar meio com o almoço pronto para nós lá em casa também, para minha mãe. Então eu já vou aproveitar, já que estamos aqui, para que fazer só um pouquinho? O tempo é quase o mesmo. Eu vou ter que depois desfiar a carne. Agora é cobrir, né? E deixar, ó, eu vou ligar o fogo agora, é cobrir, dar uma repassada se eu não esqueci nada. Não esqueci de colocar nada. Aí depois, isso ferve. Quando tiver fervido, deixa esfriar, né? Dá uma esfriadinha onde você possa lidar com ele. Aí despreza a pele, aí você vai pegando a carne e vai tirando a coxa. Você pode tirar de pedaço, coxa sobre coxa, porque ela não é tão esfiapada que nem o peito. O peito não, o peito você pega uma faca e corta ele assim meio que, como se fosse estrogonofe, não tem? Mas bem daquele tamanho assim, quase que um retângulozinho. Não digo quadradinho, cubinho, porque não é quadrado. E aí você vai acompanhar depois o resto da receita, que vai ser usado, que vamos fazer o trigo, né? Vamos usar um pouco de requeijão e o anato, creme de leite e o aspargo que dá o nome, né? O detalhe aqui é que esse molho, que nós chamamos de molho branco, ele não usa leite, ele usa própria água. Então isso aí, quando vocês vêem no restaurante uma receita chamada peixe à fiorentina, né? Existe frango também à fiorentina. Esse molho à fiorentina, ele é exatamente esse molho que eu vou fazer aqui, tá? Só que no final, passa-se o aspargo levemente no vapor. Aspargo não, desculpe, aquele do Popeye lá, o espinafre. Aí pega o espinafre, passa no vapor assim, para tirar aquele gosto de mato dele um pouco, e aí você raga, pica o espinafre, joga dentro daquele molho branco, entre aspas, né, que não foi leite, foi feito com o caldo do peixe, digamos, que também cozinhado do mesmo jeito. Aí você pega, tira, faz aquele molho, joga o espinafre dentro, tempera ao gosto, sal, ou o tempero que você quiser. Aí depois você monta com o peixe, como fazer com o frango, você bota o peixe embaixo, joga o molho por cima, bota um queijinho e leva para o forno. Isso normalmente fica muito bom com peixe mais duro, como a garopa, o badejo, o cação, fica legal também. Vocês vão ver que prato delicioso, fazendo exatamente essa mesma receita, só que em vez de frango, você colocando peixe, mas daí você não vai picar o peixe, vai pegar ele em pedaços maiores e vai botar numa travessa e botar esse molho por cima, tá bom? Mas vocês vão acompanhar agora só, vamos fazer o reloginho correr, que é o tempo de cozinhar e esfriar o frango. Mas para mim vai demorar aí meia hora, 45 minutos, para vocês, nem um minutinho. Ó, na verdade, deu praticamente 1 hora de cozimento, porque eu levo muito em consideração, eu estou deixando apurar um pouco mais, fazer uma reduçãozinha, a cenoura. E a cenoura, quando ela não tá no ponto, ela que deu o ponto para mim, tá? A cenoura, depois agora está em ponto de... Eu vou usar numa parte, eu vou usar a cenoura, na outra eu não vou usar, mostrar para vocês. Por quê? Aqui está quente, mas também não é difícil, né? Tirar a pele, vamos dispensar essa pele aqui da coxa. Ela não rende muito, não, ela encolhe muito. Eu pensei que ia dar uma sobra, mas que nada. Ó, tira daqui, né? Já separa a coxa sobre coxa aqui, tão fácil. E aí a gente vai tirando a carne aqui.
O pedaço que eu digo para vocês assim, ó, que eu vou cortando é dessa maneira aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Não precisa deixar ele, vai cortando ele em pedaços. Ó, aqui, ó. Mesma coisa, né? Para não desfiar ele, só não fica meio embucha um pouquinho. Assim, se tiver fria, essa aqui está quente ainda, não deixei esfriar não, nós ia perder muito tempo. Então eu estou cortando com ela quente, tá? Da mesma forma que eu já, para mostrar para vocês o peito, né? O peito está aqui, deixa eu tirar só essa pelezinha aqui que está aqui, né? O peito também, ele está bem cozido, tá vendo, ó? Aí vocês podem cortar ele em pedacinhos assim também, não desfia não. Procura cortar assim, atravessar ele. Você vai sentir ele, quando ele misturar com essa carne aqui da coxa, que é uma carne mais macia, se você quiser usar só o peito, aí é a preferência de cada um, tá? Então essa parte aqui da carne, e aí vocês agora vão enquanto eu vou limpando aqui, não esqueça, ó, deu 1 hora de cozimento, viu gente? Não tem sal, o sal eu vou deixar para apurar ele tudo lá no molho que eu vou fazer agora, tá bom? Então, bota o reloginho enquanto eu acabo o trabalho aqui de desossar essa carne. Aliás, outra lembrança, eu até pedi para comprar e não tinha no mercado hoje, o peito com a carcaça. Tanto que a ossada aqui da primeira coxa que eu desossei aqui, eu botei de volta lá dentro, tá? Botei de volta lá dentro que é para poder manter o sabor, ficar apurando mais o sabor. Se puder comprar o peito com a carcaça, é melhor ainda. Depois você tira ele cozido, ele sai facinho, é só botar a mão e arrancar. Ele sai bem fácil, tá bom? Deixa eu continuar trabalhando aí, vocês podem tomar um copinho d'água enquanto isso chamam nossos comerciais, né? E aproveite as informações que tem ali da Uvel, da Fischer, as informações que tem aí do Tubos Pereira, que são parceiros nossos há tanto tempo, tá? Então assistindo aí enquanto eu continuo meu trabalho aqui.